Abre tua Bíblia comigo, crente. Livro de Juízes, capítulo de número 1. Vamos estar lendo do 1 ao 7, tá, irmãos? Capítulo de número 1, do 1 ao 7. Se puder colocar um fundo musical, eu já te agradeço, em nome de Jesus. Juízes, capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 7. Início da Bíblia, irmãos, depois de Josué. Logo Juízes, capítulo de número 1, o versículo de número 1. Todos acharam, irmãos? Amém? Diz assim o texto: E sucedeu, depois da morte de Josué, que os filhos de Israel perguntaram ao Senhor, dizendo: Quem dentre nós primeiro subirá aos cananeus para pelejar contra eles? E disse o Senhor: Judá subirá. Eis que lhes dei essa terra na sua mão. Então disse Judá a Simeão, seu irmão: Sobe comigo a herdade que me caiu por sorte, e pelejemos contra os cananeus. E também eu contigo subirei a tua, que te caiu por sorte. E Simeão partiu com ele. Versículo 4. E subiu Judá, e o Senhor lhe deu na sua mão os cananeus e os ferezeus, e feriram deles em Bezeque a 10.000 homens. E acharam Adoni-Bezeque em Bezeque, e pelejaram contra ele, e feriram os cananeus e aos ferezeus. Porém Adoni-Bezeque fugiu, e o seguiram, e o prenderam, e lhe cortaram os dedos polegares das mãos e dos pés. Então, versículo 7, então disse Adoni-Bezeque: 70 reis, com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados, apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. E o trouxeram a Jerusalém, e morreu ali. Amém? Coloque sua Bíblia no seu aposento, irmãos. Quero fazer mais uma oração. Eu quero que você fale: Jesus, fale comigo. Peça para Jesus falar contigo nessa noite. Aleluia. O Senhor, Ele conhece os teus problemas, as tuas dificuldades, as tuas guerras. O Senhor falará com a sua igreja nessa noite. Vamos orar, irmãos? Eu quero ouvir a voz da igreja orando. Pode orar. Ora. Senhor meu Deus, Senhor meu Pai. Senhor, nessa noite nós te louvamos e te agradecemos por essa oportunidade. Querido, amado, doce Espírito Santo, tu és bem-vindo. Este altar é teu, esta igreja é tua. E nós te glorificamos por estarmos reunidos em teu nome. Espírito Santo, se manifesta de uma forma poderosa e sobrenatural. O Senhor vai repreendendo toda a potestade, todo o principado, Senhor, todo o peso, toda a opressão no mundo espiritual. Ó Deus, que nada venha impedir o teu mover, o teu operar, o teu agir em nosso meio, mas Senhor, rasga os céus e derrama o teu poder, da tua glória, da tua unção. Vai repreendendo, Senhor, toda a fúria do adversário contra a tua igreja. Vai repreendendo toda a fúria do adversário contra o teu povo. Se manifesta em nosso meio, e que nada venha impedir o teu operar, Senhor. Tudo é para a tua glória, para a tua honra, Senhor. Permaneça conosco, fala conosco. É a nossa oração em nome de Jesus. Aleluia. Se sente adorando ao Senhor. Glória a Deus. Vai colocar um fundo musical, agradeço, irmão. Amém, irmãos? Irmãos, estamos no livro de Juízes, no capítulo de número 1, onde nós lemos, no capítulo de número 1, versículo de número 1 ao 7. Quando a gente olha para esse texto, a gente observa, o texto já diz que Josué morreu. Quem foi Josué? Josué foi o líder do povo de Israel, o segundo líder. O primeiro líder foi Moisés. O segundo líder foi Josué. E a gente observa que no decorrer, quando o seu segundo líder Josué estava na frente do povo, ali ele estava os conduzindo, ali ele estava os repreendendo a quê? A não se inclinarem a outros deuses, mas a permanecerem na vontade de Deus, na palavra do Senhor, nas suas leis, nos seus mandamentos, sempre na vontade do Senhor. Josué, em toda a sua vida, ele se voltou a estar na frente do povo, para que o povo se voltasse para Deus, se voltasse para o Senhor, e toda a sua vida foi conduzida dessa forma. Agora a gente observa onde nós lemos, agora vamos entrar em Juízes. Agora o texto fala que Josué morreu.
E agora o povo se encontra sem um líder. Agora é o povo e Deus. O povo estava em um momento, eles estavam conquistando a terra prometida. O povo ainda não tinha conquistado 100% a terra, ainda eles estavam adquirindo as terras que Deus tinha prometido. Então chega um momento quando Josué morre, agora é eles e Deus. E nós estamos em um momento onde o povo pergunta para Deus: Deus, de quem vai ser essa terra? E Deus responde: será de Judá. Judá, quando escuta isso de Deus, o que Judá faz? Judá chega até os seus irmãos, a tribo de Simeão, fala: olha, vamos fazer algo? Lutem comigo para mim conquistar essa terra que Deus me deu. E quando chegar a vez de vocês, fiquem tranquilos, eu estarei junto com vocês. Quando a tribo de Simeão escuta isso, eles falam: rapaz, estamos juntos, bora. Então junta Simeão e Judá e começam a lutar naquele lugar. Ali onde tinham os cananeus, os ferezeus, nós lemos aqui. Ali eles começam a destruir tudo, porque Deus estava com o seu povo. Deus era com o seu povo. Eles estavam na vontade do Senhor. Então perceba que a Bíblia mesmo diz aonde nós vemos que eles tinham matado os 10.000. Mas ali no meio tinha um rei chamado Adoni-Bezeque. Aquele rei, quando observa que os seus soldados estavam morrendo, o que ele faz? Ele foge. E quando ele foge, Judá e Simeão perseguem. E quando Judá e Simeão perseguem, eles pegam esse rei, eles trazem para si. O que Judá e Simeão faz? Eles cortam os seus dedos maiores das mãos e dos pés, dedos polegares das mãos e dos pés. Aqui agora a gente entende que agora aqui Adoni-Bezeque fala no versículo de número 7, onde nós lemos: e disse Adoni-Bezeque, ele foi pegado, foi cortado os seus dedos das mãos e dos pés. Agora ele fala: e disse Adoni-Bezeque, no versículo de número 7, 70 reis com os dedos polegares das mãos e dos pés cortados apanhavam as migalhas debaixo da minha mesa. Assim como eu fiz, assim Deus me pagou. Aí levaram ele até Jerusalém e ele morre. Aqui acaba o texto. Se a gente observa a Bíblia, o interessante a gente dizer isso aqui, que na Bíblia não diz mais nada sobre Adoni-Bezeque. Aqui a gente observa que foi uma história rápida, do versículo 1 ao 7, e acaba a história desse rei. Adoni-Bezeque se finda, não fala mais na Bíblia sobre Adoni-Bezeque. E a gente precisamos entender quem era esse rei. Aquilo que o Espírito de Deus trouxe ao meu coração para essa noite. E quando nós pesquisamos sobre esse rei, Adoni-Bezeque, a gente compreende muita coisa. Por que eu digo isso? Adoni-Bezeque, um dos significados do seu nome é o Senhor das estratégias. A gente já medita, pensa, porque ele tinha 70 reis. Ele mesmo diz, 70 reis. Então a gente entende, a gente pode conjecturar que era uma baita mesa, irmãos. E eu estava em casa estudando e pensando, né, eu tenho uma mesa de 6 cadeiras, e eu pensei assim, rapaz, quantas pessoas será que cabem debaixo da minha mesa? Eu pensando, aí eu comecei a pensar, quem sabe umas 10 pessoas cabem ali debaixo da minha mesa, todos ali agrocado. Irmãos, ele fala que ele tinha 70. Então tu pensa a baita mesona que esse rei tinha. Ele tinha 70 reis que comiam debaixo da sua mesa. E não comia comida boa, comia migalha. E ele mesmo de 70 reis. Como eu disse, um dos significados do seu nome é o Senhor das estratégias. Aí a gente vai a fundo pesquisar. O Senhor das estratégias. Por quê? Ele tinha esse significado em seu nome. E a gente vai pesquisando sobre o texto, sobre a sua história, a gente compreende muita coisa. Por quê?
esse rei, ele fazia dessa forma. Porque a gente precisamos entender, irmãos, que não foram 70 guerras que ele venceu. Ele usou estratégias para vencer. Porque se a gente fala 70 reis, então ele venceu 70 guerras, né? Para ter muitos reis. Mas não foi dessa forma. O que ele fazia para conseguir chegar a isso? O que Adoni-Bezeque fazia era interessante, irmãos. Adoni-Bezeque, quando ele queria conquistar um reinado, o que ele fazia? Ele chegava próximo daquele reino. Quando ele observava, quem sabe ele entrava até lá dentro, colocava umas vestes humildes, como se fosse um servo ou algum comerciante, e ele entrava e observava como é que era lá dentro. Se ele percebesse que fosse uma quantidade pouca de soldados, acredito eu que ele lutava. Aí acredito que ele voltava para o seu reino, vamos colocar assim, chamava o seu exército e guerreava contra aquele povo. E pegava o rei e cortava os seus dedos das mãos e dos pés. Mas teve algumas situações que, quando aquele rei chegava e observava que era uma quantidade muito grande de exército, ele já não lutava. Ele fazia diferente. E aqui faz jus ao significado do seu nome, o Senhor das estratégias. O que ele fazia, pastor? E olha o que ele fazia, que interessante, irmãos. Ele ia até aquele reino, ele entrava como servo. E veja que interessante que Adoni-Bezeque tinha uma direção. Ele queria o rei. E a gente precisamos entender que o rei é o topo da cadeia. Tem o soldado, tem o povo, tem os soldados, tem o subsoldado, até chegar o rei é o topo. E ele queria chegar lá. Ele chegou naquela cidade e começa a servir. Mas acredito eu que Adoni-Bezeque, ele tinha uma estratégia. Eu preciso chegar lá dentro do palácio do rei. E ele poderia chegar e entrar, eu vou trabalhar aqui. Não pode. Então ele tinha o seu jeito, as suas estratégias para conseguir chegar lá dentro. E eu acredito que isso tinha tempo, porque a gente sabe que ele não conseguiria as coisas do dia para a noite. Ele tinha tempo, ele tinha paciência. Ele não tinha aquele desespero, não, vou chegar aqui, eu preciso ir embora. Não. Ele chegava com o intuito, eu preciso chegar no rei. E ele começava a servir, ele começava a fazer. Quem sabe tinha algumas que ele passava a perna porque ele não estava nem aí. Ele tinha um foco, ele tinha um objetivo: chegar no rei. E ele fora crescendo, conseguiu entrar no palácio como servo, como serviçal, e foi crescendo e foi se desenvolvendo. Quem sabe o rei daquele lugar foi observando o seu trabalho e trouxe ele para mais próximo dele. E ali passou-se o tempo, aquele rei começou a ter um carinho por aquele serviçal. E até cria um elo de uma ligação de amizade, quem sabe. Até chegar o momento aonde Adoni-Bezeque ele tem uma afinidade tão grande, uma liberdade para entrar e sair da sua casa, entrar e sair daquele quarto ou daquele reinado, até ele conseguir ter essa liberdade de entrar e sair. Aqui que ele queria chegar. Então creio eu que quando o rei ia dormir na sua recâmara, aí ele entrava lá, ele tinha acesso livre para entrar e sair. Quem sabe ele amarra, aqui exposto, quem sabe ele amarra, quem sabe não sei. Mas ele conseguia cortar os seus dedos das mãos e dos pés. Quando Adoni-Bezeque cortava os seus dedos das mãos e dos pés, era a vitória garantida. Por quê? Quem sabe você pensa, pastor, mas ele pode gritar, então cortaram meus dedos e poderiam matar ele, mas não. Porque entenda que todo o povo é movido ao seu rei. E quando o rei ia para a guerra, o povo ia feliz. O povo ia contente, nosso rei está junto. O povo tinha ânimo de lutar. Mas quando o rei não ia, o povo ia temeroso, o povo ia com medo. E muitas das vezes, quem sabe, nem ia para a guerra, porque o rei não está, a gente também não vai. Então Adoni-Bezeque ele tinha uma estratégia de chegar até o rei.
E a gente observa, como eu disse, 70 reis. Quem sabe ele fez isso com 50 reis. 10 ele lutou, mas 50 ele teve as suas estratégias para chegar até lá. Ele chegava, ele cortava os seus dedos das mãos, dos pés, e ele trazia para o seu reino. Aquele reino agora é dele. E agora aquele rei tem seu fim, comendo a migalha que cai da tua mesa. Esse é o significado do texto, como Adoni-Bezeque fazia. E o Espírito Santo foi colocando no meu coração, e a gente precisamos olhar a Bíblia, o texto, com um âmbito espiritual. E o Espírito Santo me levou, só me escute. Só me escute. No livro de Efésios, no capítulo de número 6, o versículo de número 17, diz assim: tomai também o capacete da salvação e a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Escute isso aqui. Quando Adoni-Bezeque arrancava os seus dedos, o rei, ele era considerado inútil, porque o rei nunca mais pegaria uma espada. Veja que a estratégia de Adoni-Bezeque era perfeita, porque o rei, para ele ir para a guerra, ele pegava a sua espada para lutar. E a gente observa que a espada você segura aqui, mas esse dedo maior, ele tem essa flexibilidade de segurar e começar a lutar. Mas Adoni-Bezeque arrancava esse dedo aqui, ele só ficava com 4. Então ele não tinha mais, ele até conseguia segurar, mas se fosse para lutar, a arma caía ao chão. Então ele se tornava uma pessoa inútil para lutar. Então ele arrancava os dedos de Adoni-Bezeque para ele nunca mais lutar, para ele nunca mais ir para uma guerra. Então, se o meu rei não pode ir para uma guerra, e o povo, quem sabe, via dessa forma, o rei não pode mais ir para a guerra. Então eles também paravam, e ali Adoni-Bezeque reinava também naquele lugar. O rei era considerado uma pessoa inútil, imprestável. Aí o Espírito Santo me levou para esse texto, Efésios 6:10. Tomar a espada do Espírito, que é o quê? A palavra de Deus. Como eu disse, nós precisamos olhar para o texto com os olhos espirituais. O que Deus quer falar? Por que esse texto? Por que essa história? E a gente observa esse texto, e a gente observa como isso está nesse tempo. Ela está tão, como posso dizer, ela está tão atual nesse tempo. Por quê, pastor? Porque veja, pegar o escudo, pegar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Aqui a gente lemos em Efésios 6:10 sobre a gente revestir da couraça da justiça, né? O escudo, o capacete, está falando sobre couraça da justiça, o sapato, para a gente estar revestido para quê? Para lutar contra o teu irmão, não contra o diabo, contra as ações ciladas do diabo. A nossa luta não é contra a carne e sangue, a nossa luta é contra o diabo. Nós precisamos ter esse entendimento que a tua luta não é contra tua irmã, não é contra o teu irmão, não é contra o teu pastor, não é contra o obreiro, é contra o diabo. Aí a gente precisamos entender. Tomar a espada do Espírito, que é a palavra de Deus. O rei, ele nunca mais poderia segurar uma espada, ele foi decepado. Seu dedo já não servia mais, então não tinha mais como segurar. Aí então a gente entende que ele nunca mais poderia segurar a espada. Para nós, o que é espada? A palavra. É a Bíblia. A Bíblia é a palavra. Aí a gente entende que Adoni-Bezeque, o senhor das estratégias. A gente precisamos entender uma coisa, irmãos. Eu estou falando em um âmbito geral, de igrejas, vamos colocar no âmbito geral, Brasil. Hoje, quantas coisas têm acontecido dentro das igrejas, irmãos? Coisas que a gente nunca viu, estamos vendo.
Coisas que, quem sabe, você olha e fala, rapaz, isso existe? Fala, existe, mas não é de Deus, é da carne, é do diabo. Muitas das vezes comportamentos que não são de Deus, são do diabo, irmãos. Infelizmente, é a verdade. Por que, pastor, isso está acontecendo? Porque perderam isso aqui. Deus. Fala, Deus. A Bíblia é o nosso respaldo, irmãos. Aleluia. A Bíblia é o nosso alicerce. O que, pastor? A palavra de Deus. Aí a gente vamos trazer para os nossos dias, irmãos. Por isso que tem pessoas hoje que estão pensando em parar, pensando em desistir. Não tem mais jeito, não tem mais solução. Ah, meu Deus, já era, acabou, vou parar. Sai da presença de Deus. Mas por quê? Porque Antônio Bezek, ele olha para você e fala, eu preciso parar ela, eu preciso parar ele. Mas como? Quem sabe você era uma pessoa que estava na presença de Deus, está. E você lembra como era o teu primeiro amor? Você orava, você jejuava, você lia a Bíblia, você se consagrava, você lia, você entendia, Deus te conduzia, Deus te direcionava, Deus nem falava, mas tu tinha aquela convicção sabendo, Deus, tá tudo difícil, mas eu sei que daqui a pouco você vai fazer alguma coisa, e Deus fazia, e você permanecia na presença de Deus. Mas o tempo se passou. O tempo se passou. Antônio Bezek estava te observando e pensando, eu preciso arrancar o dedão dele. Eu preciso arrancar o dedão dela. Aleluia. Mas como ele vai fazer isso, pastor? Lembra como eu disse? Aleluias. Aleluias. A espada do Espírito, que é a palavra de Deus. Antônio Bezek, ele arranca o teu dedo por quê? Para você se afastar da palavra. A gente precisamos entender, irmãos, que nós devemos estar em um culto. Sim. Precisamos estar envolvidos no corpo de Cristo. Nós precisamos estar envolvidos no templo do Senhor. Sim. Mas eu preciso que você entenda quem que você é na sua casa. Porque quem sabe você vem no culto, você nem pega a Bíblia. Você só vem no culto, ouve a palavra, que tu sai para fora, esquece, e você vai viver a sua vida. Você não para um momento para tentar entender a palavra, comer a palavra, se alimentar da palavra. E a gente precisamos entender uma coisa, por isso que tem pessoas hoje perdidas, porque não se alimentam mais da palavra. Quem sabe você se alimentava, mas quem sabe você colocou coisas em prioridades e a Bíblia ficou em último lugar e raramente você senta e tenta meditar em sua palavra. Tu lembra quando Deus levanta Josué depois que Moisés morre? Deus dá uma ordem, Josué, medita na minha palavra de dia e de noite. Nós precisamos meditar para quê, pastor? Para a gente estarmos alicerçados, para a gente estarmos em vigilância. A Bíblia nos instrui, a Bíblia nos ensina, a Bíblia nos direciona, é a palavra, irmão. Não tem outra coisa, pastor, somente o culto, não. Nós precisamos estar envolvidos na sua palavra. E você tem sua Bíblia, você precisa ter uma vida em Deus dentro da tua casa. Aleluia. Aí você escuta uma coisa, irmãos, por isso que tem igrejas que estão morrendo. Por quê? Porque as pessoas até vêm para o culto, mas não tem uma vida com Deus dentro da tua casa. Aleluia. Quem sabe você está no culto, você participa, você até louva, você faz alguma coisa na obra, mas vamos falar a verdade, lá na tua casa você não tem nada com Deus. A gente precisamos entender que nós precisamos ter uma vida em Deus, não somente aqui, mas na minha casa, no meu trabalho, porque a Bíblia diz que nós estamos rodeados de uma tão grande nuvem de testemunha. Todo mundo está te vendo, tu diz que é crente, tu fala que tu é crente, mas como que é o teu comportamento, irmãos? Quem é você na tua casa, quem é você no teu trabalho, como que é você? Quem é você, irmãos? Aí quem é você, mas aí você fala, não, pastor, mas Deus conhece, Deus sabe. Não, Deus não sabe. A gente muitas das vezes estamos perdidos, irmãos, e achando que não, vou para o céu, vou morar no céu, não é assim. Aleluias. Antônio Bezek, ele quer arrancar a espada. E a gente observa, infelizmente, dentro das igrejas, que Antônio Bezek tem arrancado alguns dedos. Alguns dedão da sua mão.
Porque a gente precisamos entender, porque Deus Ele conhece, Ele quer saber como é que tu és com Ele lá dentro da tua casa. Quem é você lá dentro? Quem é você lá dentro? Você tem uma vida com Deus? Você tem o seu devocional? Você tem um momento, pastor, mas a minha vida é difícil, é conturbada, eu tenho filho, eu tenho família, eu tenho esposo, sim, mas você não pode tirar 5, 10 minutos para você sentar e falar: Jesus, senta aqui comigo, eu quero me alimentar da sua palavra. Escuta isso aqui, por isso que tem pessoas, irmãos, que o vaso é ninja com tudo, mas quando vai ler a Bíblia, veja que é uma verdade. As pessoas têm disposição para tudo, mas quando é para ler a Bíblia, dá um sono, dá uma soneada, meu Deus, estou mentindo? Não, é verdade, é a verdade. Eita Deus! Mas quem está fazendo isso, pastor? Adoni-Bezek. Porque escuta, muitas das vezes você acorda, você lê, você faz tanta coisa, você fica na internet, você vê coisa que não presta, você faz tantas coisas, aí chega lá, meia-noite, eu vou ler um pouquinho a palavra. Ai meu Deus, que saudade. Nem ora, nem tem uma vida com Deus. Mas quando está aqui, opa! Ó! O que adianta, irmãos? O que adianta? Aleluia. Adoni-Bezek, aí escute isso aqui. Adoni-Bezek arrancou o teu dedo. Eu estou pregando isso aqui, irmão. Deus colocou no meu coração, quero ser fiel a Jesus. Quem sabe você está ouvindo, quem é esse negão, pastor? Quem comandou para mudar esse negão? Mas escute isso aqui, irmão. A gente precisamos ser fiel ao texto e a Jesus. Irmão, não porque Jesus está falando, porque Deus quer mudar a tua história. Escute isso aqui, irmão. Porque Deus está batendo em mim. Escute, irmão. Isso é interessante dizer. Que Jesus, quando Ele bate, depois Ele vem com o bálsamo. Ele quer mudar a minha, tua história. Não quer que a gente fique assim. Ele quer te abençoar, quer te levantar, quer te usar, quer cumprir promessa. Ele quer fazer, mas nós precisamos se posicionar como Ele quer. Glória a Deus, aleluia. Adoni-Bezek arrancou meu dedo. Escuta isso aqui. Dentro da Bíblia nos ensina o que? A orar. Dentro da Bíblia me ensina o que? A jejuar, a se consagrar, a pagar preço, e atrás das almas e tantas outras coisas. A Bíblia é recheada de direcionamentos. Pode falar o fundo, vai, em nome de Jesus, por favor. A Bíblia, ela é recheada, irmãos, ela é recheada de direcionamentos. Aí escuta aqui, porque Adoni-Bezek quer arrancar o teu dedo, porque ele sabe que se você ler, você vai conhecer. Escute isso aí, a Bíblia fala assim: buscai ao Senhor enquanto se pode achar, invocai-o enquanto está perto. Quando você para e lê esse texto, fala: rapaz, eu preciso buscar. Buscar como? Em oração. Aleluia. Então buscai ao Senhor enquanto se pode achar. Então eu preciso buscar, eu preciso orar. Pastor, mas eu nem sabia. Mas se você ler, você vai conhecer esse texto. A Bíblia fala: eu amo os que me amam e que na madrugada me buscam. Me acharão. Você vai achar Ele somente aqui? Não é na madrugada, é sozinha. É sozinho, é renunciando ao sono, renunciando ao cansaço, dizendo: Jesus, eu estou aqui na tua presença. Senhor, eu preciso ser renovada. Senhor, a minha vida está difícil, olha a minha casa, olha a minha família. Mas eu acredito que o Senhor tem coisa grande para a minha história. É você se posicionar em oração, irmão. É você se posicionar em Deus e dizer: Senhor, eu estou aqui. A Bíblia ela é recheada de direcionamentos. Aí porque a Bíblia, a igreja, ela está doente. Porque as pessoas não estão mais buscando ao Senhor. Porque parece que tu vem no culto, eu não gostei dessa palavra. Mas se for a palavra, Deus vai te dar. Eu amei a palavra hoje. Porque as pessoas não entendem, irmãos, eu não vim aqui bater. Eu vim ser fiel a Jesus. E se você tem algo para reclamar, vai reclamar com Ele, não comigo. Mas a gente precisamos entender uma coisa, irmãos. Se Jesus está falando isso aqui, porque tem alguns que estão vivendo isso aí. Agora é interessante você não olhar para mim e falar: para que eu vou dar esse negão? Mas você olhar para dentro de si e para a tua vida e falar: meu Deus, eu estou vivendo isso aí mesmo. É interessante a gente entender que nós precisamos olhar para aquilo que está sendo lançado no altar e falar: Deus, estou vivendo isso aí. Aí você entende, então: opa, Deus conhece a minha vida, porque Ele sabe o que eu estou vivendo dentro do meu lar. Mas por que Deus está falando isso? Porque Ele quer mudar o cenário da tua vida. Ele quer mudar o cenário da tua história. Ele quer mudar o quadro.
você ser tragá-los e te levantar para o nome dele ser glorificado. Porém, mas você precisa se voltar para ele. Escute, Adoni-Bezeque arrancou o teu dedo. Arrancou, irmãos. Tem pessoas que não têm mais o desejo e a chama que um dia ardia aqui dentro da tua alma. Tu lembra dessa chama? Quando ardia, tu lembra, pastor? Primeiro amor, oh meu Deus, coisa linda. Quando aquilo assim tu acordava, tu gritava, tu queria estar na presença de Deus, tu queria estar por mão, porque tu não queria saber de nada, só buscar Deus. Aquilo era maravilhoso, aquilo era genial. Oh, buscar ler Bíblia, meu Deus, você lia, tu lia a Bíblia inteira um dia, porque aquilo te envolvia, aquilo te levantava, aquilo te movia. Mas hoje, pastor, mandou ré, e hoje, pastor, aleluia, perdi. A gente precisamos entender que tem coisas que nós perdemos pelo nosso comportamento, não é porque Deus acabou o primeiro amor, não. É porque a gente deixou Deus em segundo plano. A culpa não é nossa, a culpa não é de Deus, é nossa. E é uma verdade, escute isso aqui, eu vou ser sincero com os irmãos, eu vivenciei isso aí. Eu muitas das vezes estava fazendo a sua obra, mas eu percebia que eu deixava Deus em segundo plano, e eu olhava para dentro de mim e observei e perdi algumas coisas. Pastor, meu Deus, está falando isso? Estou, porque é uma verdade, eu vivi isso aqui. Mas graças a Deus que Deus falou, negão, bora. Negão. E aí meu filho, bora. Eita glória! Jesus, eu vou voltar para a sua presença. Aleluia! Porque Deus, ele dá uma oportunidade, negão, bora, eu vou fechar a portinha, a porta fechou. Eu falei, eita Deus. Aleluia! Agora dá tempo para orar, meu filho? Vai dar, Jesus, me ajuda. Jesus falou, me busca para me abrir. Aleluia! E a gente se voltou para Deus. A gente entende que Deus, pastor, mas Deus não faz isso, ele faz. Porque ele me ama, ele te ama, ele não quer nos perder. Aleluia! Quando você olha para Deus da forma que eu estou te dizendo, não um Deus carrasco, um Deus ruim, mas um Deus que prova aqueles que ele ama. Aleluia! Um Deus que trabalha, um Deus que quebra o vaso, não para matar, não para perecer, mas sim para levantar, para a honra e glória do Senhor. Aleluia! Você perdeu o dedo das mãos, irmãos, o dedão. Você não segura mais a espada. E o segurar é isso, como eu disse, a gente olhar para a Bíblia tem vários exemplos e diretrizes aonde nós precisamos seguir. Então você vem para o culto, deve vir, claro que deve. Nunca deixe, eu vou ficar em casa para ler Bíblia. Não, vem para o culto, você tem que estar no culto, crente. Escute que o culto não é a semana inteira, 7 dias, não, são 3 cultos por semana aqui, não é, pastor? 3 cultos, você tem 4 dias para ler, para parar. Ao invés de você ficar na internet, exclua a internet, vá para a Bíblia. E você vai começar a voltar. Escute, irmãos, esse é o tempo, estamos em janeiro. E eu preguei esses dias, preguei sábado, e Deus me levou muito isso. Eu tenho um tempo novo para a minha igreja. Escute isso aqui, irmãos, Deus quer levantar a sua vida. Aleluia! Deus quer levantar o teu ministério, Deus quer te usar de uma forma poderosa. Ele não quer que você seja somente mais uma voz. Ele quer te dar unção, ele quer te dar poder, ele quer te dar autoridade. Mas nós precisamos se voltar para ele. Aleluia! Você perdeu os dedos das mãos. Agora escute isso aqui, ele também arrancou os dedos dos pés. Eu até escrevi isso aqui. O dedo dos pés, irmãos, quando o dedão ele é arrancado maior, nós precisamos entender que o dedo ele dá esse equilíbrio. Se eu vou para frente, o que está me segurando? Os meus 5 dedos. Mas o que mais tem esse firmamento é o dedão maior. Ele dá esse firmamento. Então, quando Adoni-Bezeque arrancava os dedos dos pés, aqueles reis não andavam mais. Até davam uns passinhos, mas caía. Então os reis nunca mais segurariam uma espada para lutar e nunca mais andariam novamente. Perceba que Adoni-Bezeque arranca os seus dedos dos pés com essa finalidade, para não andar. Esse daí não vai mais me incomodar, fica aí.
A sua dificuldade para andar, dava um passinho, caía. Aí a gente precisamos olhar pelo lado espiritual. Porque nós precisamos entender, irmãos, que eu faz 13 anos que Jesus me aceitou. Agora, dia 27 de janeiro. 13 anos que eu levantei minha mão e Jesus me aceitou. E Jesus foi mudando a minha história. Mas nesses 13 anos a gente começa a passar por tantas coisas. E também essas coisas vai gerando um crescimento espiritual. A Adoni Bezek, em todos os meus 13 anos, trabalhou e trabalha forte na minha vida. Porém, Deus tem tido misericórdia. Mas isso tem que gerar em mim um crescimento, um desenvolvimento. Como, pastor? Andar. E esse andar, eu me lembro quando eu comecei a pregar, no primeiro ano que eu aceitei Jesus, Jesus já me preparou para me pregar a primeira vez. Eu me lembro quando eu me converti, o pastor falou assim: contigo vai ser algo rápido. E literalmente foi. Porque eu me lembro que eu aceitei Jesus em, acho que foi, se eu não me engano, foi em junho. Eu fui batizado com o Espírito Santo. Outubro eu já preguei a primeira vez. Sem entender nada. Pensa na dor de barriga, irmão. Mas foi, né? Vai lá, bora. Mas a gente percebe que nesses 13 anos as coisas foram se desenvolvendo. O Marcelo de 13 anos atrás já não é o mesmo de hoje. Passamos por alguns processos. Me casei, tenho 2 filhos, sou pai de família, sou pastor pela sua misericórdia. Então houve em mim um desenvolvimento, um crescimento. Independente que a Adoni Bezek todo o tempo tentando arrancar os meus dedos das mãos dos pés, mas Deus foi desenvolvendo. E isso não somente um âmbito, vamos colocar isso na ótica humana, mas sim na ótica espiritual. Porque eu me lembro que quando eu buscava muito a Deus, nesse primeiro amor eu orava demais, orava demais, e eu achava lindo as manifestações dos dons. Meu Deus, como que é esse mistério aí? Eu vou mostrar que mistério é esse, eu quero ver também. E nada acontecia. Mas chegou um momento que eu falei: agora eu vou explodir. E desenvolveu, aconteceu. Aleluia. E coisas foram desenvolvendo e acontecendo em minha vida. Porque foi melhor, pastor? Não. Porque eu tentei me apresentar a Deus, tentei me colocar, tentei priorizar. Tentei renunciar coisas que minha carne grita, mas eu preferi mortificar minha carne e permanecer em Cristo. Oh, aleluia. Permanecer na sua presença. Glória a Deus. Porque escuta isso aqui, vou pegar esse gancho. Todos nós passamos por guerras carnais. Todos nós somos ex alguma coisa. E toda vez aquele ex bate na nossa porta, querendo entrar, querendo te tomar. E você precisa entender que você é servo de Deus e você precisa permanecer. Pastor, eu não entendo, eu sirvo a Deus, mas eu tenho desejo de matar, de roubar, de prostituir. Escuta isso aqui, isso é desejos que vai sempre acontecer. Mas hoje você consegue dominá-lo. Isso você foi morto. Quando você aceitou Jesus, o teu velho eu foi morto, agora estou na nova criatura em Cristo Jesus. Mas muitas das vezes esse mal quer bater na tua porta. E você precisa falar que não vou abrir, porque aqui você não é bem-vindo nem bem-vinda. É isso que você precisa ter. Mas como, pastor, no decorrer do teu processo, como tu vai matar isso? Porque isso está gritando dentro de mim. Oração, jejum, consagração, palavra. Você está entendendo que tem um mecanismo, como a Adoni Bezek, ele pega, tirando isso. E quando ele te tira isso, ele corta o teu dedo e você cai. Nós precisamos entender a forma que a Adoni Bezek trabalha. Quem é a Adoni Bezek? É o diabo. O senhor das estratégias, o diabo não tem pressa com a gente. Ele olha para ti: eu vou derrubar, eu vou parar ela vai se decepcionar. Ele sabe, irmãos, tem pessoas, é uma verdade, nós estamos dentro de um corpo. Exemplo, aqui dentro, tem pessoas que são fortes, mas tem pessoas que são frágeis. Tem pessoas que, se o pastor passar do lado e não falar, não vamos lá no culto, o pastor nem falou comigo. Meu Deus, aí o pastor tá com a cabeça abriu, meu Deus, ele vai resolver o som, e o irmão tá aqui, o irmão tá lá, e meu Deus, olha ali, meu Deus, o pastor tá solteiro. Aí tu peca, tu sai da igreja por besteira. E o pastor lá com um pensamento a mil, resolvendo um problema lá, o problema. Você está entendendo como cada um tem uma forma de ser? Aí o pastor não tem que falar: meu, vou parar tudo, porque se eu não falar com a vaza, a irmã vai morrer. E não é assim, irmãos. A gente entende, a Bíblia fala para a gente suportar os fracos.
A gente tem que suportar. A Bíblia diz: suportai os fracos. Você precisa aprender isso. Aí o diabo fala: olha aí, o pastor nem gosta de você. É verdade, Satanás. E o pastor com a cabeça mil, resolvendo, a irmã do círculo de oração, a líder ali, resolvendo as coisas, resolvendo o pepino, irmã que não vem, irmã que está brigada, e a irmã ali, meu Deus, a irmã nem fala comigo, ela se acha. Ela é verdade, ela se acha mesmo. E você na igreja? Eu nem vou ficar mais aqui. Irmãos, infelizmente isso acontece dentro da igreja. Eita, Deus. Tô mentindo, irmão? Não, porque é verdade. Aí a gente precisamos entender, você que está me ouvindo, quem sabe você é assim. Porque tem coisas que você não queria ser, mas tu és. Então escute isso aqui, não deixa a dor do bezerro trabalhar na tua mente que está frágil. Ai meu Deus, o pastor passou e ninguém falou comigo, a irmã nem falou comigo. Que irmã, ai eu nem vou vir mais aqui. Para de ser boba ou bobo. Não seja assim. Você precisa olhar, poxa, ele deve estar com um problema, com alguma dificuldade, ele está resolvendo situações. E assim, no outro dia que ele está no culto, o pastor vai te abraçar. Ah, hoje ele está melhor. Aí aquilo vem e alivia. Sabe por que eu falo isso? Porque eu vivi isso aí. Eu também fui assim. Dava aquele alívio, mas eu pensei, opa, eu vou, o que está acontecendo? Você está entendendo o mistério da coisa, irmão? Voltando para os pés, para a gente encerrar. Ele arranca o dedo dos pés. Então veja que você não se desenvolve em Deus. Isso eu falei no âmbito espiritual, crescimento, desenvolvimento. A Dona Bezeque arranca o teu dedo para você estabilizar, parar. Não tem um desenvolvimento, não tem a estabilidade, não tem o equilíbrio. Você tem dificuldades para andar, e isso em um âmbito espiritual, não cresce, não evolui, não desenvolve. Tem pessoas que estão 20 anos na igreja, está ali no banco, não faz nada, mas tem mais, irmã, ou irmão, será que Deus não tem nada com você? Claro que tem. Para todos Deus tem algo para fazer. Não vai ser todos que vai ser pastor, não vai ser todos que vai ser obreiro, não vai ser todas que vai ser obreira, não vai ser todos que vai ser missionário. Mas irmão, se fosse Deus te chamou você para limpar o chão, limpa o chão adorando a Deus. Eu que sou pastor não sou melhor que você. Perante Deus somos iguais. Ah, pastor, eu limpar o chão, sangue de Jesus, podemos ser limpo em Deus. Se Deus chamou você para isso, glória a Deus. Deus olhou para mim, viu algo para mim fazer. Obrigado, Jesus. Vem limpar o chão e dizer, ó, glória, aleluia. Aí falou, ministério, aleluia. Obrigado, Jesus. Eu estou limpando para os santos. Ô, Senhor, que o Senhor vai operar, vai orando para os bancos, que Deus cura, que Deus liberta. Mas seja útil na presença de Deus. Aleluia. Seja aquilo que Deus quer que você seja. Não fica, mas eu queria ser obreiro. Irmão, seja aquilo que Deus quer. Pergunte para Deus, o que tu quer de mim? E aquilo que Deus falar, recebe e fala obrigado. Porque seja para limpar uma cadeira, Senhor, o Senhor me viu. Tem pessoas que são bobas, soberbas. Ah, mas eu não queria ser isso, meu Deus, só eu que limpo, só eu que venho ficar na porta, só eu que limpo esse banheiro, irmãos. Glória a Deus por isso. Aí as pessoas perdem a estabilidade, a Dona Bezeque arranca o teu dedo. Você não cresce, você não evolui. Escute isso aqui. Tudo isso se desenvolve e chega na vida aonde alguns estão vivendo. Como? Não há crescimento, não há desenvolvimento, não há mudança, não há vitória. Escute isso aqui. A Dona Bezeque, quando colocava o rei, colocava debaixo da sua mesa. Para quê? Para que aquele povo comesse migalha. Irmãos, eles não tinham uma refeição, eles comiam migalha. Sabe qual o significado de migalha? Resto, sobra. Eles comiam o resto que caía. Irmão, pensa na luta. 70 homens lá embaixo, e comendo o resto. Se cair um pedacinho de pão, ai daquele que tocar, e dava bicuda, não, meu Deus. Porque o povo se matava para comer um pedacinho de pão que caía sem querer. Aí você entende, irmãos, que você não se desenvolve, você está comendo migalha. Meu Deus, mas Deus está me dando migalhas. Deus não te dá migalhas. Deus te dá maná. Deus tem coisa grande. Aleluia. Mas pela vida que você está vivendo, e Deus olha para você e percebe que os seus dedos dos pés e das mãos foram arrancados, e você está e Deus não consegue desenvolver algo em você, e você começa somente a comer migalha, resto, sobra.
Veja que a tua vida não muda, não se desenvolve, não evolui. Isso em todos os âmbitos, não somente espirituais, mas ministeriais, dentro da tua casa. Observa para você. Essa é uma mensagem para você olhar para você. Olha para mim, de verdade, eu estou vendo isso aí, pastor. Eita, meu Deus, é isso aí mesmo. Eita, meu Deus. Eu vou mudar. É você entender que você precisa mudar. Como? Você rever os seus conceitos e falar assim: até hoje a dona Ebezeca arrancou meus dedos, mas a partir de hoje eu sei que Deus vai restaurar aquilo que eu perdi. Aleluia. Escute isso aqui para nós encerrarmos, irmãos. Deus me trouxe com esse texto, dizendo aquilo que algumas pessoas estão vivenciando aqui. Por quê, pastor? Deus não veio para bater somente, Ele veio para dizer assim, ó: eu te confrontei pela minha palavra. Não porque eu não te amo, porque eu te amo. Porque eu quero sarar. Eu quero restaurar os teus dedos das mãos dos pés. Glória a Deus. Deus ele Aleluia. traz esse texto para a gente entender que nós estamos agora, no dia 18 de janeiro de 2026. Escute, irmãos, Jesus está voltando. Amém? Amém. Que bênção. Glória a Deus. Aleluia. Mas se a trombeta toca, aí Jesus vem, aí ele olha para você e fala: ixi, você está com seus dedos faltando. Aqui não pode. Aqui não sobe. Aqui não entra. A gente precisamos entender para a gente sermos alcançados em Deus. E isso não somente em um âmbito terreno, mas sim espiritual. Nós precisamos estar sarados em Deus, cheios do teu Espírito, cheios do teu Espírito. Deus ele quer encher a minha e a tua vida. Esse é o desejo de Deus: me encher, te encher, me abençoar, te abençoar e mudar a minha e a tua história. Porém, nós precisamos se voltar para a sua palavra. Oh, aleluia. Se até aqui a dona Ebezeque lutou, a partir de hoje é um tempo novo preparado para a tua vida. Deus está dizendo que Ele vai começar a te conduzir. Mas escute isso aqui: isso não vai neutralizar as guerras de Adoni Bezeque contra a tua vida. Isso não vai neutralizar as guerras que o diabo permanecerá guerreando sobre a tua vida. Porém, Deus desce hoje com renovo, com graça, com força. Quando Adoni Bezeque viu, aqui não, o meu dedo foi restaurado, eu vou voltar a marchar, eu vou voltar a andar. Deus me devolveu o dedão da mão do pé e eu vou marchar na presença de Deus, porque Deus tem coisa grande para a minha vida. É uma decisão, depende de você, crente. Não depende de mim, depende de você. É você entender que Deus hoje fala com a gente dessa forma, porque Ele quer mudar o cenário da nossa vida. Porém, depende de quem? De Deus, depende de você. Irmãos, Deus não depende, irmãos, Deus não precisa da gente para nada. É nós que precisamos dele. Então o desejo de Deus é que nós se voltamos para a sua palavra e obedecer. Se você obedece, lê, busca, se consagra, se jejua, se volta para Deus, se afasta do pecado, tu vai ver o que Deus vai fazer na tua vida. É coisa top, é coisa forte. Mas você precisa se voltar para Deus. Ah, pastor, eu estou cansada. Deus vai renovar tuas forças hoje. Ah, pastor, eu estou com umas dor. Deus vai queimar essa dor hoje. Ah, pastor, eu falava em língua hoje. Eu não estou falando mais. Deus vai te renovar com línguas estranhas. Tu vai voltar cheio e cheia da presença de Deus. Tem mais alguma coisa, pastor? Não. É isso aqui. Simples assim. Deus falou que a gente falou, não falou, amém? Amém. Agora qual que é o nosso posicionamento? Epa, Deus falou comigo. Oh, aleluia. Qual que é a minha posição? Me levantar e vir para frente. Pastor, que vergonha que vão falar de mim. Não quer saber que eu falar de mim? Vai trabalhar. Eu quero saber que Jesus conhece a minha vida e eu preciso da presença dele. Se Jesus falou com você, já vai levantando as cadeiras e já vai vindo para frente. Eita glória! Se Jesus falou com você, ai que vergonha, eu só aprender, vai trabalhar.
Eu quero Jesus, quer saber? Aleluia. Irmãos, a coisa linda é quando Deus fala assim, ó, eu conheço o teu coração, você sabe que precisa de mim e eu vou te ajudar. Se coloca de pé, crente, se coloca de pé. Se coloca de pé, porque Deus ele tem um mover do alto. Deus tem um mover do alto. Irmãos, é você entender. A palavra foi pregada. Se você vive isso, vem para frente, eu quero orar por você.